Olá, alunos do terceiro ano. Vamos iniciar o estudo do PET Complementar Volume 2. Nosso PET Complementar Volume 2 tem como objetivo o estudo da Primeira República. Eixo temático: Cultura e Política na Construção do Estado Nacional Brasileiro, 1822 a 1930. E o tema 2: Trabalho e produção na sociedade brasileira entre o Império e a Primeira República. O tópico 10: o Brasil no quadro do capitalismo ocidental no início do século XX. Pessoal, hoje nós vamos entender um pouco como ocorreu a organização da Primeira República Brasileira. Temos a seguinte situação: fazendeiros que eram escravocratas, insatisfeitos com a libertação dos escravos e sem a indenização do governo. Os militares, querendo maior autonomia dentro do exército e, além disso, também insatisfeitos com a interferência de Dom Pedro II dentro do órgão. A Igreja Católica, insatisfeita com o padroado, a partir do qual a Igreja não podia interferir no Estado, mas o Estado pagava salário dos padres e outros membros da Igreja e, além disso, tinha o direito de interferir dentro deste órgão. Além disso, haviam também algumas críticas sobre Dom Pedro II, colocando-o como impossibilitado de fazer o Brasil continuar a seguir em progresso. Com isso, nós temos no dia 15 de novembro de 1889 a organização da Primeira República pela imposição desse regime ocorrida graças aos militares que, comandados por Deodoro da Fonseca, fizeram a proclamação desse novo regime de governo para o Brasil. A partir daí, nós temos a organização de alguns pontos interessantes sobre a sociedade brasileira e a organização da República. A população não atuou de forma alguma na proclamação da República e também não sabia ao certo o que estava acontecendo quando, no dia 15 de novembro, ocorreram as movimentações militares para implementação do novo regime. Além disso, nós temos depois da República da Espada um domínio das oligarquias sobre a política brasileira. O que são as oligarquias? As oligarquias são formadas por aqueles que têm a força econômica no país. No caso, os proprietários de terra, que eram, em grande parte, produtores de café no Brasil. A partir disso, esses proprietários de terra, eles têm o domínio político da região onde vivem e acabam também se inserindo na política nacional, graças à chamada política dos governadores. O que seria a política dos governadores? A política dos governadores, ela vem com a organização de acordos existentes entre os governadores aliados para elegerem determinado candidato à presidência da República. A partir disso, os coronéis atuam na organização do voto de cabresto, que é aquele voto que é dominado pelo coronel, é totalmente manipulado pelo coronel, e também utilizando do coronelismo, a partir do qual o coronel impõe à população determinado candidato e essa população acaba tendo que cumprir esse mando por medo desse coronel, que muitas vezes utiliza a força física para ter o que ele quer exercido. A República Brasileira, ela passou a ser regida pela chamada Constituição de 1889. Essa Constituição trazia em si diversas inovações para a sociedade brasileira. O registro civil, por exemplo, é um deles, a possibilidade do divórcio e a organização do voto também, que a partir de agora não era mais censitário. As eleições eram diretas, de voto aberto, o voto era obrigatório
para os maiores de 21 anos que não fossem analfabetos, mendigos, soldados ou membros de ordens religiosas. A partir disso, é interessante pensar então que as mulheres eram excluídas do voto, certo? Com isso, a população acabava votando era naquele que o coronel acabava indicando. Porque essa população muitas vezes sabia escrever o básico, se sabia escrever, e com isso ela não acompanhava a organização da sociedade, não atuou politicamente durante a proclamação da República e agora também não atuava, continuava à mercê do que o coronel comandava. Isso repercute uma estrutura agrária dentro da sociedade brasileira, a partir da qual a renda é que sobressai sobre as possibilidades e necessidades políticas da sociedade. Havia ainda a concentração de terra nas mãos dos coronéis e o poder político regional sobre as mãos desses, certo? Além disso, também há a possibilidade de repressão ao exercício do direito, caso pelo voto aquela pessoa não cumprisse o combinado com o coronel. A partir do momento que a Primeira República foi tomando este caráter em que as oligarquias dominavam todos os cenários, a população, que era muitas vezes prejudicada por essas oligarquias que não refletiam sobre as verdadeiras necessidades da sociedade, acabavam se rebelando. E aí nós temos movimentos como a revolta da vacina, ocorrida em 1904, quando havia vacinação obrigatória contra a varíola, mas também antes disso ocorreu uma reforma urbana no Rio de Janeiro, que deixou a população muito insatisfeita. E aí, por causa disso, veio a revolta da vacina. Nós temos também Canudos e Contestado, que foram comunidades formadas pela população que se sentia explorada pelo governo e buscava nessas comunidades a possibilidade de viver melhor, sem a necessidade de responder tanto às determinações do governo. Temos a Revolta da Chibata, organizada pelos marinheiros na Marinha Brasileira, que eram insatisfeitos com a possibilidade de receberem chibatadas caso cometessem algum erro. Estes, que em sua maioria eram descendentes de negros, recebiam até 12 chibatadas caso seu erro fosse grave. E aí, por causa disso, eles se amotinaram em 22 de novembro de 1910, buscando o fim dessa lei. Conseguiram o fim dessa lei sobre a Marinha Brasileira, porém seus líderes foram perseguidos. Nós temos também o tenentismo, que ocorreu entre 1922 a 1924. Era um movimento de jovens oficiais do Exército que faziam críticas ao sistema eleitoral brasileiro, ao crescimento da dívida externa do país, também o descontrole das finanças públicas e os privilégios fornecidos aos grupos agroexportadores. Isso porque, pessoal, os fazendeiros, os donos de terra, eram ouvidos na política e tomavam conta da política porque eles que acabavam dando lucros ao país com as exportações de seus produtos, A base econômica da sociedade brasileira para a exportação eram o cacau, o látex, o café, principalmente. A política dos governadores, além de possibilitar a eleição de determinado candidato, ela trazia em si a possibilidade dos governos estaduais terem autonomia econômica, mas a partir disso asseguravam a garantia de apoio político ao presidente, E o que acontece? A revolta da vacina ela deve ser destacada entre as revoltas que eu citei anteriormente, porque a revolta da vacina ela não contesta em si a questão do saneamento da cidade
ou a própria vacinação, mas a questão da vacinação obrigatória. Ela vem questionar o arbítrio governamental que coloca à população uma exigência a partir do qual a população não tem informações sérias sobre a necessidade da mesma. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, podem fazer contato. Até mais!